Da Série D à glória eterna. O que o Mirassol tem para ensinar sobre sonhos grandes para todos os outros participantes da Série D? Você confere a partir de agora aqui no Série D+. O Mirassol garantiu nesse ano de 2025 o acesso à Libertadores da América. É uma equipe confirmada na maior competição esportiva da América Latina no próximo ano de 2026. Mas em 2020 o Mirassol acessava pela segunda vez a Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2012 teve uma campanha desastrosa e acabou rebaixado sem conseguir sequer retomar a Série D em 2013. Isso permaneceu até 2020. Mas em 2017 o Mirassol começou investimentos graças a um momento em que o jogador Luiz Araújo, na época no São Paulo, que tinha sido revelado pelo Mirassol, naquele caso específico da venda do Luiz Araújo, o São Paulo vendeu por 38 milhões de reais o jogador para o Lille da França e o Mirassol ficou com 8 milhões de reais dessa venda. Com esse valor, o Mirassol investiu em estrutura e também nas categorias de base para conseguir trazer uma nova realidade ao clube já a partir do ano de 2018. Mas foi no retorno à Série D em 2020 que o Mirassol mostrou o quanto queria ascender no futebol nacional. E aí as coisas começaram a acontecer. Naquela final contra o Floresta do Ceará, o Mirassol foi superior e venceu a Série D de 2020. Em 2021, disputou a Série C e foi campeão com uma trajetória louvável. Em 2023, o Mirassol já estava na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu com outros clubes como o Atlético e a Ferroviária, que acabou caindo de volta para a Série C recentemente. Mas o Mirassol conseguiu uma excelente competição, embora não tenha conseguido o acesso lá em 2023. Ficou na sexta colocação em 2023, mas conseguiu assegurar a sua participação na Série B de 2024, que ele foi o vice-campeão, porque quem estava na frente era ninguém menos do que o Santos. Com o acesso à Série A, muitas dúvidas começam a permanecer também com relação à permanência. Afinal de contas, muitos times sobem da Série B, mas acabam não conseguindo se manter na Série A pela questão de folha salarial, por exemplo, que vai ter uma diferença gigantesca com relação às outras divisões. E o Mirassol não só conseguiu ficar na Série A, como conseguiu se manter competitivo do início ao fim do campeonato. Uma das melhores campanhas em casa que a Série A teve neste ano é do Mirassol. E com contratações inteligentes de jogadores que estavam no mercado, o Mirassol fez um time que não custou tão caro e ao mesmo tempo teve um grande trabalho de treinador e um grande trabalho de equipe que levou o Mirassol à Libertadores da América de 2026. O Mirassol entra no seleto grupo de times brasileiros que já foram para a Libertadores. São pouco mais de 30 times que já tiveram esse benefício, esse privilégio. Alguns deles estão em situação muito complicada no momento, como é o caso do Paraná Clube e do próprio São Caetano. Mas o Mirassol mostra uma outra estrutura e uma outra vontade de fazer essa gestão acontecer. É lógico que a gente não pode dizer que o Mirassol a partir de agora permanecerá sempre na Série A, terá campanhas cada vez mais ampliadas. Mas o fato de um clube que tinha saído da Série D em 2020 cair eventualmente para a Série B, ter algumas dificuldades, voltar para a Série A, não é nada incomum. Incomum mesmo é essa ascensão meteórica que o Mirassol impôs a vários adversários nos últimos períodos. A gente tem visto um fenômeno na Série D que é muito triste. Os campeões que vão para a Série C geralmente voltam para a Série D no ano seguinte. Foi o que aconteceu com o Ferroviário, foi o que aconteceu também com o Retrô e ainda o América de Natal alguns anos antes. O caso do Mirassol é uma inspiração muito grande para esses clubes que disputam a 4ª divisão do Campeonato Nacional olharem para frente e aprenderem a sonhar também com voos mais altos. O Mirassol começou a olhar para um futuro que ainda não existia, construiu a base para isso, literalmente também com jogadores mais jovens, e agora está na Libertadores da América 5 anos depois de ter ganhado a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Quero saber qual a sua opinião. Qual time das últimas edições da Série D você acha que tem condições de fazer o mesmo que fez o Mirassol nessa trajetória? Talvez não na mesma velocidade, mas tenha condições de chegar à Série A competitivo. Esse é o Série D+, e a gente segue acompanhando o nosso futebol raiz por aqui.